Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade, do Real Messias Emmanuel Abdushim, o Senhor do Juízo Final. Ele é autor da Mensagem do Graal, na luz da verdade, obra oficial em 3 volumes, que é editado pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, pelo Movimento Internacional do Graal, no Brasil, www.mensagemdograal.com.br. Oremos. Senhor, nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários, vivenciar e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Assim seja, meus agradecimentos. Amém. Hoje é domingo, dia 14 de novembro de 2021. São 21 horas e 25 minutos. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Noite estrelada, 18 graus. Dia ventou bastante aqui em Jundiaí. E, enfim, um dia temperatura agradável, nem quente nem frio. Hoje máxima de 31 graus e mínima de 15 graus. Uma grande amplitude térmica, né? De 15 graus, 16 graus, né? Muito bem. Eu estava refletindo um pouco sobre 60 anos, né? Eu completei 60 anos agora em 1º de novembro. Eu nasci em Campinas, São Paulo, Brasil, como eu disse, em 1º de novembro de 1961, às 11h40, na Casa de Saúde de Campinas. Eu morei em Campinas até 2003, portanto, bastante tempo, né? 42 anos, bastante tempo, né? Embora nesse período eu tenha passado, né, um ano em São Paulo, quando eu tinha 19, 20 anos. Eu trabalhei lá no estúdio de Maurício de Souza, que ficava na Alameda Barão de Limeira, no centro de São Paulo, lá no prédio da Folha de São Paulo. Morei 2 anos em Brasília, 89 a 91. Trabalhei lá como desenhista, gráfico e publicitário, e também como artista plástico. Aí, em 91, retornei para Campinas, e em 2000, a minha saudosa mãe comprou uma casinha lá em Mongaguá, Baixada Santista, e, enfim, durante 17 anos nós ficamos com uma casinha lá, e eu, somando os períodos que eu fiquei lá, deu mais ou menos uns 2 anos. Então deu para curtir bem lá o litoral. Mas eu estava refletindo sobre o tempo passa, né? 60 anos, a expectativa do brasileiro é, em média, 75 anos de vida. Então eu agora já entrei aí no time dos idosos, né? Embora
Uns consideram que seja 65 anos, outros não, né? Por exemplo, eu saiba o metrô de São Paulo e o CPTM, né? Os trens interurbanos, né? Inclusive que em Jundiaí tem uma estação aqui da CPTM que vai até São Paulo. Então são gratuitos, né? Já entrei nessa, né? Quer dizer, ainda não estreiei, né? Faz tempo que eu gosto de andar de trem, né? Metrô também, acho um transporte extraordinário. Mas faz tempo que eu não vou em São Paulo, né? Tenho até vontade de morar lá em São Paulo. Definitivamente, porque quando eu era jovem eu fiquei lá apenas um ano, mas não levei minha mudança, né? Não era nada definitivo. Eu fui a trabalho, alugava uma vaga em uma pensão e, enfim, mas eu não perdi o contato lá com Campinas, com a casa dos meus pais, né? E a minha irmã. E, enfim, geralmente um fim de semana sim, o outro não. Eu ia para lá, passar o fim de semana lá em Campinas, né? Lembro que eu saía lá, eu morava na Santa Cecília, o Canuto do Val, me parece que era o quinto andar, me parece, não sei se era uma casa lá, um apartamento, e prédio antigo, né? Bem antigo, devia ser uma construção lá de, bom, vamos supor lá, 1940, por aí, né? Suponho que seja por aí, ou talvez seja mais antigo, não sei. É centro, né, de São Paulo, Santa Cecília. O centro da cidade de São Paulo mesmo é a Sé, né? A Sé, o distrito da Sé. Está lá a Catedral Metropolitana e, vamos dizer assim, um centro adjacente, vamos dizer assim, que fica do outro lado do Anhangabaú, é a República, onde eu trabalhava, né? Que era a Barão de Limeira. E que eu saiba fica na República, né? E colado fica Santa Cecília, né? Levava uns 15 minutos a pé para chegar ao trabalho. Enfim, a rodoviária naquela época era próximo, né? Ela era no centro, eu acho que foi em 82, né? Que inaugurou o terminal do Tietê. Mas eu saí de lá, foi em fevereiro de 1982, ainda tinha aquela antiga estação de São Paulo, né? E sempre quis voltar para São Paulo, né? Mas nunca tentei trabalho, enfim, acabei ficando por Campinas e depois fui para Brasília. Rio de Janeiro também é uma cidade que eu estive lá algumas vezes, poucas vezes, né? Também é uma cidade que tem muita história, tem muita cultura, muito lazer. Também era um lugar que eu apreciaria, né? Morar, né? Talvez passar até o final da vida, né? Porque, como eu disse, a expectativa de vida do brasileiro é 75 anos, mais ou menos, né? Então, se for levar em conta essa idade média, né? Que o brasileiro vive, mas eu teria mais uns 15 anos, né? De vida. Então, não é muito não, né? Essa é a realidade, né? Eu tenho uma boa saúde, enfim, mas a gente sabe que conforme a idade, né? Principalmente acho que a partir dos 50 anos, né? Ficamos mais sujeitos às enfermidades, né? Por exemplo, eu com 54 anos eu comecei a ter colesterol. Quer dizer, um colesterol meio baixo, quer dizer, fez sobe um pouco, mas agora estou tomando, né? O Simvastatina, né? Simvastatina para controlar o colesterol. E, enfim,
Então vai surgindo algumas coisas assim que meio próprio da idade, né? Também a questão da vista, geralmente a vista cansada, depois dos 40 anos é mais comum, né? E aconteceu também comigo, né? Logo quando eu vim aqui para Jundiaí, vim aqui em 2003, com 42 anos, e passou 1 ou 2 anos já comecei a usar óculos também, né? Não é muito acentuada não, mas tá aí uns 2 graus mais ou menos. Mas enfim, essa idade é interessante que de 10 em 10 anos a gente faz uma espécie de marco da vida, né? De 0, vamos supor, de 0 a 9, depois de 10 a 19, 20 a 29 e assim vai, né? Então, de 10 em 10 anos é um marco, né? E permite, assim, reflexões. Agora, é interessante que, conforme vão se passando as décadas, embora o tempo passe rápido, né? Passe rápido, né? Cada vez parece que o tempo está acelerando. Mas a gente não nota tanta diferença, por exemplo, da nossa vida, quanto mais a gente vai avançando na idade. Por exemplo, o impacto de uma vida, por exemplo, de 0 a 9 anos é fantástico, né? Nós nascemos um bebê e de repente já estamos aí com 9, 10 anos, né? Já tem uma diferença bem grande. A mesma coisa dos 10 aos 19, né? Saímos da infância, passamos para a adolescência e entramos na idade de jovem adulto, né? Então, as mudanças são bem mais rápidas, né? Agora, por exemplo, dos 50 anos aos 59, já é bem mais suave, né? Tanto fisicamente nas mudanças, como também de atividades nossas, né? Não tem uma tendência a não ser tão notório, né? Com tantas mudanças, né? Então, a gente percebe isso. E, enfim, então eu fiz um pouco de reflexões, né? Minha trajetória, e eu cheguei à conclusão que, para mim, o fator fundamental, assim, na minha trajetória, principalmente do lado espiritual, foi o conhecer a mensagem do Graal, do Messias Abidrushim, que eu conheci sobre da existência dessa mensagem em 1984. Eu era jovem ainda, tinha uns 23 anos. Eu li um pouco, uma pessoa que me apresentou, e depois de 4 anos eu comecei a estudar assim, com mais determinação, quer dizer, com mais dedicação, né? E então eu percebi que era uma obra que eu encontrei as respostas, né? Que eu buscava. Depois de 89 eu fui para Brasília, de 89 a 91 eu fiquei um período sem estudar a mensagem, né? Até participei de outros segmentos assim, de crenças, né? E depois que eu retornei a Campinas, meus livros estavam lá, né? Pela distância também de Brasília a Campinas, né? Por exemplo, em 1990 eu passei o ano inteirinho lá em Brasília e não estive nenhuma vez lá em Campinas, né? Depois eu retornei para lá e voltei a estudar. E até hoje, né? Hoje eu leio muito menos, né? Mas eu creio que eu vivencio mais, né? Porque eu praticamente
todo dia tenho sempre algum pensamento, refletindo sobre as dissertações, a Bidursim, enfim, tudo que envolve, né, a mensagem do Graal, os livros do Rosérios Gonçalves, né, isso se tornou um grande marco para mim. E, de certa forma, isso distancia também, ajuda a distanciar a gente de amigos e também de familiares, né? Principalmente familiares, que às vezes estranham, né? Assim, a mudança nossa, né? Porque a mensagem do Graal ainda é conhecimento muito pouco conhecido, né? Hoje um pouco mais, né? Mas é estranho. Sempre as pessoas acham um tanto estranho a mensagem do Graal. É uma coisa que há uma certa rejeição, então uma certa precaução, né? Mas a mensagem do Graal o autor é o Filho do Homem, que foi prometido por Jesus Cristo, né? O Espírito da Verdade. Então isso é muito, muito essencial, né? Para a nossa sabedoria espiritual, para a nossa salvação, porque nós estamos no juízo, mas ela não só nos salva, mas também nos classifica entre joio e trigo, né? Então tem essa questão que Emmanuel, o Espírito Santo, que é o Filho do Homem, né? Enfim, faz parte da Trindade divina, né? Divina e inicial, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A função dele é essa, né? Diferente de Jesus. Jesus ele está, vamos supor assim, ele é o rei sacerdote do reino divino. Então ele não está diretamente responsável pela criação espiritual. Ele só vem dar uma ajuda aí para o seu irmão, né? Porque eles são irmãos, né? Jesus e Emmanuel. Deus Pai destinou Jesus para sacerdote e rei do reino divino, a esfera divina. E Jesus fica no ápice, né, do reino divino. E eu suponho, quer dizer, eu acredito que Deus ele viva num reino próprio, né, que foi o primeiro que existir, né, quando ele primeira criação, vamos dizer assim, que é o reino ineteal, né? Então Jesus vive ao lado dele e Deus destinou ele para esse reino, né? Edificar, né? Depois que ele tivesse construído, edificado, vamos supor, os resíduos da construção, vamos dizer assim, que foi feita a criação espiritual, né? De origem espiritual. Daí Espírito Santo, né? Então ele enviou Emmanuel, Espírito Santo, para os limites do reino divino, para de lá poder edificar primeiramente o reino espírito primordial, através do faça-se a luz, né? Que está no Gênesis da Bíblia, né? Que a Bíblia ela é essencialmente um livro espiritual, né? Só que foi escrito assim, no tipo de compreensão do ser humano, mas é uma linguagem antiga, enfim, também tem interferências humanas, e, enfim, até a Bíblia, principalmente as histórias, né, também do Antigo Testamento, tem histórias muito distorcidas, por exemplo, a questão de Noé. Noé, o esclarecimento no o livro do Juízo Final, de Rosérios Gonçalves, que ela diz que não foi a terra inteira, né, que foi inundada, mas foi uma região lá do Iraque, né, onde Noé vivia. E não que Deus estava revoltado com os animais. De jeito nenhum. Ele estava indignado com a decadência humana, isso sim, com o espírito humano. Mas não com os animais. Os animais sempre foram puros. Eles não têm livre-arbítrio, eles não têm como pecar, né? Então tem muitas histórias da Bíblia que precisam de uma revisão, precisam de um esclarecimento, né? A própria história de Abraão, né? Abraão
o sacrifício que Abraão fez foi se desligar da família, né? Porque a verdadeira história de Abraão é desconhecida, né? Está lá no livro do juízo final. Abraão, ele quando chegou numa certa idade, ele já tinha filhos, era muito rico e ele queria servir o Senhor de uma forma muito, muito especial, né? Você já tem tudo na vida, meus anos já estão próximos já estou próximo do fim da vida, eu quero servir-te, Senhor. Então ele rogava ao Senhor por uma missão. Ele vivia naquela região do Iraque, né, de Ur, né? Então o Senhor disse para ele: você tem que ser muito apegado às suas questões familiares, enfim, principalmente, ele tinha muito apego, né, aos filhos. Então, é isso que ele tinha, vamos supor, se livrar desse apego, né? Então, esse foi o sacrifício que ele fez. Essa história aí de que ele teria sido levado aí pro monte lá do templo, me fugiu o nome, né? O monte do templo, o nome daquele do monte, né? Porque tem o Monte Sião e tem o outro monte lá que dá a esplanada do templo. Isso é pura mentira, invenção, é invencionice, né? Como muitas histórias aí na Bíblia é invencionice, e até mentiras, né? Que a Igreja Católica colocou, como a questão do nascimento de Cristo, né? Cristo foi gerado por um relacionamento que Maria de Nazaré teve com o centurião romano crioulo. Está no livro, o livro de não, é Jesus, o amor de Deus, editado pela Ordem do Grau na Terra, a verdadeira história de Cristo. Então é isso, a Bíblia tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas. Mas, enfim, eu não sei, nem sei porque eu cheguei, estou falando especificamente da Bíblia, né? Sempre tem que falar, né, das invencionices, né? Por exemplo, agora eu nunca tinha lido a Bíblia, né? Só acho que alguns trechos, assim, em geral, a gente sempre ouve falar de uma história ou de outra, né? Mas eu nunca li a Bíblia, mesmo porque meus pais, embora eram católicos, a minha mãe que eu costumava, né, ler um pouco, né, a Bíblia, né? Mas meu pai ele já tinha uma certa idade, não sei se ele chegou a ler a Bíblia, né? Mas ele era católico, mas ele também tinha muita dor de cabeça, ele não gostava muito de ler, né? Se sentia dor de cabeça mesmo, né? Acho que tinha muito. Sempre estava reclamando de dor de cabeça. Mas eu estou refletindo também um pouco sobre a minha história, né? De vida. Nasci em Campinas até 61. Em 68, quer dizer, até 68 nós morávamos em uma casa alugada, né? No centro de Campinas. O Regente Feijó, número 49, próximo da estrada de ferro, né? Acho que é a Ponte Preta, né? Eu chamava Ponte Preta. Eu acho que é isso mesmo, né? Que é no início da Avenida da Saudade, né? Então, é muito interessante. E depois meu pai financiou uma casa da Coab, ele comprou um terreno, financiou a construção da Coab, o financiamento do governo, para um bairro que na época era uma periferia, né, de Campinas, era considerado distante, né, uns 3 quilômetros, né, 3,5 km do centro. Jardim dos Oliveiras, setor sul de Campinas. Fomos para lá, assim,
é bem diferente do que do centro, né? Porque no centro, naquela época do centro de Campinas, não era, vamos supor, tinha tantos problemas sociais que hoje tem, né? Assim, no centro. O centro podia ser que é o lugar das pessoas, geralmente de classe média, né? Que tinham condições de morar no centro, né? Pelo menos a maioria das pessoas, né? Tinham mais condições, eu trabalhava no comércio, ou então em indústrias, enfim, tinham melhores condições, né? Mas a partir do momento que cresceu muito Campinas, né? Em 60 anos, quando eu nasci, Campinas tinha uns 220 mil habitantes e hoje tem 1.200.000 habitantes. E a região metropolitana de Campinas tem aproximadamente hoje 3,5 milhões de habitantes, é a 10ª maior região metropolitana do Brasil. E está na 14ª, a 14ª mais populosa cidade, né, do Brasil. Enfim, uma cidade progressista, tem muita oportunidade de trabalho, indústria, estudo, ciência. E só que naquela época morar no centro talvez, não diria assim, era mais seguro, talvez, né? Mas era muito mais pacato, tranquilo, né? Agora, as pessoas geralmente que tinham mais poder, geralmente saíam do centro, né? Iam em outros bairros, né? Por exemplo, o Cambuí, né? Que talvez ainda seja considerado o melhor bairro de Campinas, que fica junto ao centro, né? Muitos restaurantes, né? Pode ser considerado até hoje, né? O principal bairro, né? Mais nobre de Campinas, né? Depois foi expandindo, né? Tem Nova Campinas também, um bairro de classe alta, só que mais distante do centro, mais isolado. Taquaral, Belas Casas, Parque Portugal, estive lá muitas vezes, né? Uma espécie de a caravela, né? Os bondinhos, é uma maravilha aquele espaço lá, né? Jogando futebol, tem planetário, museu de ciências e uma espécie de um pequeno parque Ibirapuera aqui para Campinas, né? Aliás, Campinas, a população de Campinas é exatamente 10% da de São Paulo, né? Hoje São Paulo tem 12 milhões de habitantes. 12 milhões de habitantes. Estimativa, né? O município de São Paulo, enquanto que Campinas tem 1.200.000 habitantes, né? Exatamente um décimo da população de São Paulo. Interessante que no final do século XIX, quando ainda havia um império aqui no Brasil, quando começou a vir muitos imigrantes, né, italianos, assim, e Campinas se tornou a principal região, né, cafeeira. Então houve um progresso muito grande aqui, principalmente agrícola, né? A imigração mais foi lá de portugueses, né? Enquanto aqui Jundiaí foi mais de italianos, né? Aqui teve muito italianos, né? Mas Campinas acabou desenvolvendo mais que Jundiaí, por exemplo, né? E naquela época São Paulo era uma cidade pequena, né? Não estava nem entre as 20 maiores cidades do Brasil. No primeiro censo que houve populacional no Brasil, né? Ainda no Império, foi de 1872, né? E, e Campinas tinha a mesma população que São Paulo, era 31 mil habitantes. Então estava disputando, e depois logo que foi proclamada a República, aliás amanhã dia 15, né? Amanhã dia 15, vai fazer quantos anos de República, né? 122 anos, não, 132 anos, né?
132 anos de República. Proclamação da República, né? Na verdade foi um golpe, né? Porque contra a vontade popular, né? E, enfim, então houve essa questão aí de que Campinas, logo que houve a programação da República, se cogitou transferir a capital para Campinas, né? Mas o problema é que houve febre amarela aqui em Campinas, né, da dengue, que praticamente acabou com a cidade, né? As pessoas que tinham mais posses, enfim, foram, acho que a maior parte para São Paulo e para outros lugares, porque essa febre amarela vinha lá do litoral. E como já tinha estrada de ferro, né? Porque primeiro houve um trecho da estrada de ferro, que foi inaugurado de 1867, de Santos a Jundiaí, justamente para escoar a produção agrícola, principalmente de café, e porque antes era carregado em mulas, né? Eu até por curiosidade, eu até tenho uma foto aqui de Jundiaí, uma foto histórica, que foi justamente, acho que do ano da inauguração da estação ferroviária. Deixa eu ver aqui. É 1867. Até eu vou mostrar aqui, por curiosidade, não sei se vai aparecer. Que então o pessoal aqui tinha que fazer pose, né? Porque até a foto demorava, você tinha que ficar acho que alguns 10, pelo menos 10, 15 segundos para fazer a exposição. As pessoas não podiam se movimentar, né? Então aqui está vendo mulas, né? Você pode ver mulas e sacas, né? São, acho que mulas, são mulas, ou cavalos, né? Me parece mais mulas. Transportavam em mulas. Tem bastante sacas aí. Deve ser de café. E esse aí devia ser o posto onde... Não sei se apareceu aí bem para vocês. Mas é interessante, né? Então o transporte demorava aqui, né? Se concentrava aqui tudo em Jundiaí, praticamente, né? Para ir até o Porto Santo, em mulas. Me parece que demorava 2 semanas para chegar em Santos, né? Não tinha estrada, tinha estrada velha também de São Paulo a Santos, e tudo de terra, né? E depois que inaugurou essa estrada de ferro, em poucos dias a produção ia toda lá para Santos, né? E em 1872, me parece,